Oi gente, tudo bem? Eu sou a Inara, apaixonada por livros e hoje eu vim trazer pra vocês os melhores livros que eu li no ano de 2024. Gente, eu gravei já o vídeo dos piores livros de 2024. Provavelmente esses vídeos vão sair na mesma semana. Eu vi muita gente fazendo esse vídeo bem antes do ano acabar e pra mim não fazia sentido, que eu tinha esperança de ler mais alguma coisa. E o último livro que eu li no ano se tornou o meu número 1. Então, ainda bem que eu resolvi fazer só agora, que o ano já acabou, hoje é dia 7 que eu tô gravando. Então deu tempo ali de eu pensar nos livros que realmente marcaram o meu 2024. O primeiro livro que foi pra mim um grande livro, um grande favorito assim, o número 10, foi Aconteceu Naquele Verão. Esse livro foi um livro que eu já li mais pro final do ano assim. Vai acompanhar aqui a Piper e o Brandon. A Piper, ela é uma patricinha assim da cidade grande que ela comete um erro ali, que ela faz uma festa e tem um prejuízo muito grande, estraga muita coisa. E o padrasto dela acaba mandando ela pra uma cidadezinha litorânea no interior. E é da onde que ela veio. Ela e a irmã dela nasceram nesse lugar. E o pai dela já morreu há um tempo, então ela não vai muito nesse lugar. A mãe dela também não tem vontade, né, de contar para as filhas sobre esse lugar. E lá ela conhece o Brandon. O Brandon, ele é o capitão de um navio ali. É uma cidade costeira, então a gente tem muito... A cidade, em grande parte, vive pela pesca. E é um tipo de pesca muito perigosa, né? Que corre um risco de vida ali. Mas ele nunca... A gente não é bem o foco assim. Mas esse é o trabalho dele. Mas a gente vai acompanhando ela acaba ficando no bar, né? E tem um bar ali na cidade que era do pai dela. E ela junto com a irmã, elas vão reconstruir esse bar como homenagem ao pai para mostrar pro padrasto que ela dá conta que ela é responsável. Então o sentido não é ela ficar, a ideia não é ela ficar na cidade, mas sim ela poder provar alguma coisa para esse padrasto. Então ela acaba se apaixonando pelo Brandon, ele também se apaixona por ela. E é um relacionamento muito legal porque muitas pessoas não acreditam no que ela é capaz, no que ela pode fazer. E ele acredita nisso. Tem até uma cena que ela acha, né, que tá tudo, que não, uma coisa ali específica não vai dar certo. Aí ela pega e até fala com ele, você precisa acreditar em mim, tipo, você é a única pessoa que não pode deixar de confiar em mim, senão eu perco essa confiança que eu não sei de onde que eu tirei, sabe? É muito bonito, o romance deles é muito bonito se acompanhar eles se apaixonando. O Brandon já foi casado, ele é viúvo, então isso assombra muito ele se ele deveria continuar, né? Ter um relacionamento, continuar a vida dele ou não. Ele foca muito só no trabalho. Então, gente, foi uma leitura que eu amei, é um romance maravilhoso. Amei acompanhar esse casal, gente. Vale muito a pena. Foi aqui, todos os livros aqui foram 5 estrelas. Esse foi um favorito meu. Eu amei esse livro, pra mim foi uma experiência muito boa de leitura. E me apaixonei por esse casal aqui, gente. Gente, o próximo livro, o número 9, eu li pelo Kindle, que foi Promessas Vazias. Promessas Vazias a gente vai acompanhar a Brie. A Brie, ela odeia os féricos e ela não gosta de nada que seja envolvida a eles. Já teve um caso ali no passado dela, pelo motivo dela não gostar deles. E ela e a irmã dela elas são órfãs, elas vivem ali em a tia delas, né, com a tia delas, então elas sempre estão tendo que pagar muito por isso, então ela vive roubando para conseguir sobreviver. Então a irmã dela é vendida e ela, para conseguir recuperar a irmã dela é vendida para um rei, e para conseguir a irmã dela de volta ela precisa de cumprir algumas missões. Então essas missões são artefatos, né, que esse rei quer de um reino inimigo. Então é um livro de féricos que tem a corte Cili e Ancili. É um livro que eu gostei bastante, já falei algumas vezes aqui que não é o estilo de féricos que eu gosto, mas pra mim esse livro funcionou bastante. Então a gente vai acompanhar ela com o Rona, que é um príncipe, e também tem o Sebastian, então a gente vai acompanhar ela com esses dois caras. E em alguns momentos o Sebastian, ele é príncipe, todos os dois são príncipes, mas o Sebastian, ele é um príncipe Cili, que entenda-se como uma corte boa, e a Ancili é uma corte ruim. O Rona, ele é um príncipe rebelde, ele foi o tio dele, né, que é o rei atualmente. Então tem essa coisa de, tipo, por que ele não é o rei? Porque o pai dele, que era o rei anterior. Então tem essa disputa, tem uma disputa ali por coroa muito presente. Então realmente um livro muito legal de se acompanhar, dela ver se ela vai conseguir conquistar isso. Então ela precisa de escolher um lado, se ela quer a ajuda do Rona ou se ela quer a ajuda do Sebastian.
Tem uma coisa ali que acontece no final que me fez... Eu preciso de ler o próximo livro. É um livro que eu quero muito ler em 2025, porque é só uma duologia, então só falta um livro, então pretendo ler o próximo por esse motivo, porque é reviravoltas, assim, que faz muita gente querer saber, será que ela vai conseguir o que ela precisa? Será que ela vai descobrir quem é o mocinho, quem que é o vilão? É uma leitura, assim, que eu amei fazer. O próximo livro, que é o número 8, é Instruções para Dançar, que esse livro, gente, maravilhoso. Li, chorei tanto. Esse é um livro que eu comprei pelo valor, gente. Tava na promoção da leitura, passei, comprei, tava barato, e eu comprei pela capa. Ele tem uma capa muito bonita. Tem eles dançando aqui, né? Então a gente vai acompanhar a Ivy e o Xavier, que chamam ele de X. A Ivy, os pais dela se divorciaram, o pai dela trai, a mãe dela, eles acabam divorciando, e ela tá indo naquela coisa que ela não aceita essa traição do pai dela, então ela tem muita raiva do pai, não quer ter contato com ele, a mãe dela já tá meio que seguindo em frente e tá tentando esquecer, porque foi muitos anos de casamento, e ela não concorda de, tipo, como um relacionamento que parecia tão perfeito, que ela via ali no dia a dia, acabou dessa forma. E o pai dela tá pra casar, o pai dela quer que ela vá pra esse casamento, e ela tem essa coisa, ela tá muito no momento em que ela não aceita, ela não quer se apaixonar, se todos os relacionamentos acabam mal, ela não quer passar por isso, e ela acaba encontrando um livro, pegando um livro naquelas caixinhas, né, que você troca livro, tem alguns lugares, tem vários lugares que tem, ela acaba pegando um livro ali, e tem se não me engano o nome do livro é Instruções para Dançar, aí ela acaba pegando esse livro e devolvendo, procurando da onde é, e ela vai numa escola de dança que é dos avós do Xavier. Então ela vai ali, ela devolve o livro, aí ela tem interesse, ela acaba ficando e vai aprendendo a dançar, e ela fica ali que eles precisam ganhar uma competição pro estúdio. Então ela vai conviver com o Xavier na base da marra, assim, e ela acaba também tendo ela tem visões. Quando ela pega esse livro, ela ganha um poder, assim, de conseguir ver como é que um casal vai terminar. Então, quando um casal se beija na frente dela, ela sabe se aquele casal vai ficar junto, se eles vão terminar, em que momento, o que vai acontecer. Ela consegue ver, né, de como eles se conheceram até o fim desse relacionamento. Ela começa a perceber que ela não quer um relacionamento porque ela tem medo de saber como vai acontecer, e já junta com essa coisa, né, por causa do pai dela e da mãe dela. Então a gente vai acompanhando. Ela não quer aceitar que tá se apaixonando pelo Xavier, mas as coisas começam a acontecer e ela começa a não ter meio que controle desse relacionamento. Eles participam de uma competição de dança junto, é muito legal acompanhar essa competição. Eles ensaiando, eles se apaixonando, é um livro muito bonito, que me fez chorar muito, porque ela acaba não querendo, mesmo sem querer, ela acaba vendo como é que o relacionamento dela com o Xavier vai terminar, e a Ivy não quer esse final, ela não quer essa realidade que ela viu. E ela vai, tipo, termina, acha que é a melhor forma seria isso, só que ela não pensa o quão bom seria ela aproveitar esses momentos que ela poderia ter com ele, sabe? Pelo menos esses pequenos momentos. Essa é uma mesma autora de Tudo e Todas as Coisas, que também tem um livro, tem uma adaptação. Essa autora tem esse talento de fazer livros tristes, mas de uma forma muito leve, muito bonita. E esse livro foi perfeito. É um livro que eu não escuto ninguém falar sobre ele, que eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, que vai falar de você querer estar com uma pessoa, mas não, você pode saber e achar como é que vai terminar, mas o que importa é que seja feliz enquanto durar, sabe? E eu acho que o livro fala muito sobre isso. É muito lindo esse livro. Foi com certeza um dos meus favoritos desse ano, e essa capa simplesmente perfeita. E foi o motivo de eu comprar, e foi uma das compras que eu achei que eu nunca iria ler, que eu não iria gostar, e eu amei, tá? Agora, o sétimo livro é A Cor Púrpura, que é um clássico aí, que eu achei que, gente, achei que eu não ia gostar. Eu comprei pela fama também. A gente, aqui na Cor Púrpura, a gente vai conhecer a Sally, a gente vai acompanhar ela desde muito jovem até ela mais velha. A gente vai acompanhar a vida dela, assim. Ela passa por muita coisa. Ela é contada nos Estados Unidos, numa cidadezinha bem pequena do interior, na época da segregação racial. Então, vai falar muito sobre preconceito, vai falar muita coisa sobre assuntos delicados aqui. A Sally, ela é uma mulher muito sofrida. Ela é estuprada pelo padrasto, que até então ela conhece como pai, porque a gente descobre, né, ao longo da história de que é o padrasto e não o pai dela. Mas a gente vai acompanhando e vai vendo. Ela é estuprada e ela é obrigada por ele a se separar dos dois filhos, então ele dá os dois filhos dela para outras pessoas cuidarem. E ela sempre tem essa coisa, ela se casa com um cara muito mais velho que já tem filhos, e ela sofre muito na mão dele, até que aí ela perde, tem a irmã dela também, a irmã dela vai para longe, manda cartas para ela
promete mandar cartas e nunca manda. E esse livro é contado através de cartas. É como se a Sally estivesse escrevendo cartas para Deus. Então ela sempre começa, querido Deus, e vai contando a história dela. E até então, ela acha, né, a irmã dela nunca manda nada, ela acha que a irmã dela morreu, ela acaba encontrando a irmã dela ao longo do livro. É um livro muito bonito, é um livro muito tocante. Ela começa, né, como é que é o nome? Shang Avery, que é uma mulher ali que ela é cantora, ela tem filhos, mas ela, tipo, é muito fora diferente da realidade da Sally, que acaba chegando ali, que era o grande amor do marido da Sally. Então a Shang Avery, ela fica doente e ela vai pra casa da Sally, e a Sally começa a cuidar dela. Então ela começa a ver uma visão de mundo muito diferente do que ela era acostumada, ela começa a ter uma sede de liberdade e de independência, assim, que ela nunca teve, que ela nunca tinha alguém pra mostrar que ela poderia ser daquele jeito. E é muito legal, gente, é um livro muito lindo, é um livro muito bonito e muito sofrido. A gente acompanhar, tipo, ela ter tido os filhos e não ter podido ficar, ela ter a vontade de encontrar esses filhos de novo. E de uma forma muito bonita, tipo, esses filhos são trazidos pra ela de volta. É um livro maravilhoso, tem muitos gatilhos, é um livro bem pesado. Só que é muito bacana você acompanhar essa personagem de ela num momento muito sofrido e ela conseguindo ir se libertando e ser independente. A gente passa aqui por boa parte da vida dela, então a gente vê ela adolescente, ela se casando muito novinha, e a gente vendo ela sendo independente, ser dona de si e criando, ela costura muito bem, então ela vai criar a própria empresa dela de costura. Gente, é muito bom. É um livro muito bonito. Eu achei que eu não iria gostar. Eu tenho esse problema com escrita, né, de clássicos, mas ele tem uma escrita bem legal. É uma escrita fluida que você é pesada, mas é uma escrita rápida, que você consegue ir ali lendo várias páginas e quer saber como essa personagem vai acabar. Foi um livro, assim, que eu amei a leitura, tá? E quero ler mais livros dessa temática, quero ler livros dessa autora. Eu vi que tem um box que lançou agora, que é desse livro com outros dois. Eu não sei se é sobre o mesmo universo desse primeiro livro, mas que se for, com certeza, ou se for no mesmo estilo, com certeza eu vou ler, porque A Cor Púrpura foi uma leitura muito triste, mas uma das melhores leituras que eu tive em 2025, tá? 2024, tá? O último livro é Flores para Algernon. Eu vou colocar a capa aqui, eu li ele no Kindle. É uma ficção científica, a gente vai acompanhar o Charlie Gordon. O Charlie, ele é considerado como eu posso dizer? Ele tem diagnosticado como um retardo mental. Então ele tem dificuldade para aprender a ler, para escrever, para tudo assim na vida. Ele é como se fosse uma criança, né? Ele não desenvolve essas pequenas coisas assim que são tão importantes pra gente. Mas ele tem muita determinação. Ele quer ser inteligente, ele não quer ser tratado como a piada, né, dos amigos, do círculo de amigos, que é a forma que ele sempre foi tratado. Então ele participa de uma cirurgia, tem uma cirurgia que promete que ele vai ficar inteligente, e ele entra, ele faz os testes, ele é aceito para fazer essa cirurgia, eles fazem essa cirurgia nele, e a gente vai acompanhando. A forma de escrita desse livro é muito interessante porque eles são relatórios de progresso, então ele vai escrevendo os relatórios da forma que ele sabe escrever, da forma que ele sabe falar, e a gente percebe o como ele vai evoluindo ao longo desses relatórios. Então é muito, muito legal a gente acompanhar. Ele passa por essa cirurgia e a gente vê ele, a evolução, a cirurgia dá certo, ele vai evoluindo, só que a gente não sabe até que ponto essa cirurgia pode dar certo, pode continuar desenvolvendo. Ele desenvolve, o cérebro dele começa desenvolvendo muito acelerado, assim, comparado ao que ele fazia, que era dele antes, o que é de uma pessoa normal, digamos assim, sem a cirurgia. E a gente acompanhando tem um final ali que talvez seja o motivo dele não ser tipo um top 1 ou não estar numa posição maior, mas é um final necessário, eu acho. É um final que só ele poderia dar essa resposta pra gente, que foi muito lindo. E tem o nome, né, Flores para Algernon, é por causa de um ratinho que é feito, a mesma experiência que é feita com ele, que é o único ratinho que sobrevive a essa cirurgia também. É um rato muito inteligente e é chamado de Algernon. A gente tem essa comparação, ele tem essa experiência, né, de estar em contato com o rato e ver uma pessoa, um igual, uma pessoa não, né, um igual a ele, mentalmente falando, porque nem os cientistas, os professores não conseguem mais, né, ser suficiente para ensinar o que ele precisa. É um livro muito legal, é um livro de desenvolvimento, dá uma agoniazinha as palavras erradas assim no momento que tá lendo, mas é um livro muito maravilhoso que vai falar sobre um crescimento assim, como a gente acho que fecha os olhos e exclui essas pessoas, né, da sociedade que às vezes não tem um conhecimento tão grande, não tem uma facilidade tão grande quanto os outros, né, quanto a gente, assim. Às vezes em situações diferentes, às vezes você tem a habilidade de ser muito bom numa pintura e seja péssimo em matemática, e tem uma pessoa que é muito boa em matemática e é péssima em pintura.
Então, eu acho que nem todo mundo é bom em tudo, mas a gente acha que todo mundo precisa ser, acho que a sociedade cobra isso. Esse livro fala muito sobre isso, eu acho uma crítica muito grande, porque quando o Charlie começa a ficar muito esperto, muito inteligente, e o serviço que ele tem, que é um serviço muito inferior, mas que quando ele não tinha feito a cirurgia, para ele era um serviço muito bom, não. As pessoas, as brincadeiras das pessoas, pra ele, ele começa a sentir, sabe? Ele começa a ficar mal por estar. As pessoas estarem tratando ele daquela forma. E é muito bacana você ver o como ele desenvolve, o quanto as pessoas viam ele como uma chacota, mas quando ele se acha superior, igual essas pessoas, as pessoas não conseguem aceitar ele. Não se coloca no lugar dele, né? É muito bacana isso. Eles não percebem o mal que eles faziam pra ele, até eles serem tratados da mesma forma. E foi pra mim maravilhoso esse livro, gente. Vale muito a pena a leitura. Quinto livro, eu vou roubar uma roubadinha aqui, que vai ser um quinto livro com a série, que é Era Uma Vez um Coração Partido, gente. Eu acho que em quinto lugar seria a série inteira. Eu gostei bastante. Eu vou colocar o primeiro aqui, mas eu acho que o que eu mais gostei foi o segundo, que é a Balada do Felizes para Nunca. Mas vou colocar aqui o primeiro representando todos, tá? Era Uma Vez um Coração Partido, a gente vai acompanhar a Evangeline. A Evangeline é uma garota órfã ali, que perdeu a mãe muito cedo, o pai já tem alguns anos, e ela tá apaixonada por um cara ali. E ele vai se casar com a meia-irmã, que na verdade não é meia-irmã, tá? Ela é filha da madrasta dela. Então ela vai. O namorado, esse carinha que ela é apaixonada, vai se casar com a Marisol, que é o nome da irmã dela, e ela não aceita, então ela vai atrás do príncipe de copas, que é o Jax. O príncipe de copas tem uma lenda ali que diz que ele pode realizar alguma coisa pra você em troca de outra coisa. Então ela faz esse acordo com ele, ela consegue achar, né, a igreja, a porta da igreja onde ele fica, e ela faz um acordo. Se ela destruir o casamento, ele destruir o casamento, ela vai dar a ele 3 beijos. Ela ganha uma tatuagem no pulso de 3 corações partidos, e quando ele pedir, ela vai dar esse beijo pra alguém. Pela história, o beijo do Jax é um beijo mortal, então se ele beijar uma pessoa, essa pessoa vai morrer. Então a gente vai acompanhando ela nessa. Ele consegue destruir o casamento, mas aí já vai vendo várias coisas. Ele leva, né? Ela tem uma proposta dela ir pra um outro reino, que é onde vai se acontecer a maior parte do livro. Então ela vai pra esse reino. Esse reino tem um príncipe que tá prestes a se casar, que é o príncipe Apolo. E ele tá procurando uma noiva. Então, um desses beijos que o Jax pede é pro Apolo. E ela vai encantar, né? Ele fica encantado com ela, ele casa com ela, então a gente vai acompanhar esse casamento, o que vai acontecer. Esse universo tem maldições, é muito comum ter maldições assim. E ela é amaldiçoada várias vezes aqui. Tem a balada da Raposa e do Arqueiro, que é a principal aqui. O romance também, né, dela com o Apollo e com o Jax, principalmente. É muito legal de se acompanhar, porque o Jax é aquele louro sarcástico que faz coisas erradas e você passa o pano. Porque você entende por que ele tá fazendo, você entende o passado dele, porque ele nem sempre foi um arcano. Mas tem alguns momentos aqui no segundo livro, principalmente, ela perde a memória no final do segundo livro, então o terceiro livro ela tem que lembrar de quem ele é e ela não sabe. Tem histórias também que a gente vai descobrindo do passado do Jax, assim, que era muito. Que que a gente não sabe. Eu tenho muita vontade de ler também Caraval, que é da mesma autora. Mas essa série, que é focada, né, no Jax, eu não sei, Caraval, em quem foca especificamente, em um arcano, se tem um arcano específico, mas eu tenho vontade de ler porque é do mesmo universo. Mas acompanhar o Jax, ele se apaixonando, e ele não pode se apaixonar porque o beijo dele é mortal, porque ele acredita ali, né, ele quer que ela abra o Arco da Valorosa porque tem coisas que lá dentro que ele precisa. Tem a lenda, né, do Arco da Valorosa, e ela é a única pessoa que pode abrir esse arco. Então, ele tá determinado em fazer uma coisa, ele quer usar as pedras que abrem o arco pra fazer uma coisa específica, e na verdade, aí ele não faz, ele precisa de sacrificar a vontade dele pra salvar a Evangeline. E é muito lindo, é muito bonito. Quando as pessoas falam que se ele fazer isso, ele vai ser tirado dele a coisa que ele mais importa. E ele fala, pra mim nada mais importa do que ela. Gente, pra mim é maravilhoso, adorei, amei esse personagem. É um personagem que você quer seguir muito. Alguns momentos a Evangeline dá muita raiva, assim, porque ela duvida muito dele, mas ele não é pra ser confiável. Ele fala que ele não é confiável, que ela não pode confiar num arcano e ela não deveria acreditar nele. Tem outros arcanos aqui também, mas o principal é ele, gente. É perfeito esse romance. Tem vídeo, eu fiz vídeo aqui no canal do veredito de leitura da trilogia, e foi pra mim a melhor série que eu li esse ano, tá? E olha que eu terminei, a que eu comecei, e foi de longe, uma das que eu mais gostei. Em Rota de Colisão, eu vi tanto, mas tanto as pessoas falarem desse livro quando eu tava indo pra Bienal, que eu tive que comprar lá. A gente vai acompanhar o Aidan,
e a Summer. Eles estão na faculdade, o Eida, ele é um jogador do time de hockey, e a Summer, ela é psicóloga, ela tá formando pra psicologia esportiva. Então ela tem que fazer uma matéria ali pra acabar ali pra encerrar, né, a faculdade dela, precisa de fazer um estudo específico ali sobre um esporte específico. E a professora ali, responsável, coloca pra ela fazer sobre o hockey. E ela odeia hockey. O pai dela é jogador de hockey, assim, muito aclamado, muito famoso. E ele larga meio que a família de lado pra se dedicar à carreira. E ele não foi muito um pai pra ela, sabe? Então ela tem essa raiva, assim, pelo esporte. E ela ama o esporte. Ela gosta gosta, né, de andar ali do gelo, de patins e tudo mais. Não sei o nome específico. Mas ela gosta disso e ela acaba deixando esse gosto de lado por raiva do pai. Então ela acaba sendo forçada a fazer essa matéria com esse estudo, né, com o Eida. O Eida, ele é estudante de letras, se não me engano, de literatura. Então é meio que surpreendente, porque ele tem essa fama de mulherengo, mas ele faz uma faculdade super diferente pro tipo de esporte que ele segue, que ele faz. Mas ele já, tipo, ele é o top ali, ele já tem contrato para depois da faculdade, então ele já tem o que fazer depois da faculdade. Então ele tem uma vida caminhada, então, e ela tem planos de como ela quer fazer cada coisinha da vida dela. Ele só deixa aí. Ele só vive a vida dele. Ele é muito jogador nesse sentido e eles são obrigados, ele se responsabiliza por ele ser o capitão do time por uma festa ali que tenha e estraga algumas coisas do campus. Então ele se responsabiliza porque ele sabe que pra ele a responsabilidade, a penalidade seria menor do que qualquer outra pessoa do time por ele ser um jogador tão bom. Então eles são obrigados a conviver juntos. Eles se odeiam assim de início, mas é tão bonito eles ir desenvolvendo, eles começam com uma amizade colorida, que vai se tornando algo mais, eles deixam, né, tem muitas cenas hot, então eles deixam meio que em alguns momentos isso de lado, e começam a ter realmente uma relação, tipo, de casal mesmo, de sair, de conversar, de ver um filme, e ela não quer isso, ela não quer não quer namorar com um jogador de hockey. Só que eu acho que ela não tem muita escolha, porque quando ela decide deixar isso de lado e falar que não quer mais nada com ele, ela acaba percebendo que ela não consegue ficar sem ele. É muito bonito, é um relacionamento que você vai acompanhando assim. Que você fala assim, gente, fica junto logo, não é possível. Mas ela tem muitas essas amarras que prende ela a não querer namorar um jogador de hockey, gente. Mas o Ace é muito legal, ele abre mão, tipo, ele para de ser esse mulherengo e ele vai se dedicando a ser só dela muito rápido. Ele se apaixona por ela muito rápido. Ele se apaixonando é muito bonito. Ele tem as alfinetadas um do outro, assim, mas que é muito legal de se acompanhar. É um livro que eu gostei bastante. É um romance muito legal de acompanhar, muito bem desenvolvido. Que eu leria várias vezes. Com certeza é um livro que eu vou fazer releitura daqui a alguns anos. E é um livro que eu indico. É um livro maior de 16, eu acho, porque tem algumas cenas hot, mas é um livro bem legal, tá? É um livro bem legal de ler. Eu sempre falo em qualquer livro pra olhar antes os gatilhos, tá, gente? Gatilho, também a idade que é indicativa de cada livro, tá? Mas mais uma romance assim que eu amei, gente. 2024 foi o ano dos romances. Agora, meu top 3, tá? Chegou no top 3. Meu top 3 tem uma fantasia, gente. Dá pra acreditar nisso? Eu gosto de fantasia, eu leio fantasia. Meu top 3 são 2 romances, mas são 2 romances que eu gostei muito. A fantasia ficou em terceiro lugar. Então, o terceiro lugar é The Kiss of Deception. The Kiss of Deception a gente vai acompanhar a Lia. A Lia é uma primeira filha do reino de Morrigan. Então, as primeiras filhas tendem a ter poderes ali. E a Lia nunca demonstrou nenhum poder. Então, até então, ela é uma garota normal. E isso é um problema pelo fato de que é esperado que toda primeira filha seja muito poderosa e tenha um casamento muito importante. Então a gente já começa aqui no livro ela é prometida para um príncipe de um reino inimigo para conseguir a paz. E ela não quer casar por obrigação, então ela acaba fugindo no dia desse casamento e ela foge junto com a dama de companhia dela, que é uma amiga, e elas vão tentar viver aí uma vida normal, digamos assim. Só que paralelo a isso, a gente acompanha o príncipe, que queria se casar com ela, indo atrás dela, porque ele quer saber uma resposta, ele quer saber por que ela não quer casar, porque ela se acha tão superior, digamos assim, pra não ter que fazer isso. E ele também não queria um casamento forçado, então ele quer saber quem ela é. E também é mandado um assassino atrás dela. Então a gente vai acompanhar
durante o livro, esse assassino tentando, que foi mandado pra matar ela, indo atrás dela, encontrando ela, os dois encontram, então a gente tem essa coisa de... A gente vai lendo o livro, a gente não sabe quem que é o príncipe e quem que é o assassino. Então tem esse mistériozinho assim, a gente vai descobrir no final do livro quem que é o príncipe e quem que é o assassino, mas a gente percebe em muitos momentos que talvez o assassino esteja gostando dela, ou talvez o príncipe ache que ela era só uma princesazinha muito cheia das vontades, e na verdade ele começa a entender ela. Os dois se aproximam dela de uma forma, tipo, no dia a dia ali do que ela tá vivendo, e é muito legal você acompanhar essa fantasia. Eu gostei de ver o crescimento dessa princesa, dela não querer ser uma princesa, dela querer ter a responsabilidade dela. Eu não li o segundo e o terceiro ainda, mas eu sei que ela vai atrás do que ela nega, né, o que ela precisa ser. Ela nasceu pra isso, ela nega nesse primeiro livro. Eu sei que mais pra frente ela vai ter que aceitar esse destino. Mas até então ela não aceitar e ela tentando ser alguém, ela buscando entender quem ela é muito bem legal de acompanhar. Não teve muito fantasia aqui, apesar de ser um livro de fantasia, porque a gente não teve os poderes dela ainda. Ela fala ali que tem poder, mas na verdade ela não manifesta coisas assim muito grandes. Mas é um livro que caminha para uma guerra, então eu estou com expectativas dessa guerra. Mas eu gostei bastante desse livro. Acompanhar ela e não saber quem que é assassino, quem que é príncipe, gente, é sensacional. Foi uma escrita muito legal que a autora resolveu fazer nesse livro. Um enredo bem bacana assim de se acompanhar. E com certeza pretendo terminar essa série esse ano, porque valeu muito a pena essa leitura. É uma leitura que estava aqui eu pretendendo fazer há anos e sempre enrolava, e que finalmente aconteceu. Segundo livro, top 2. Segundo livro que eu li, gente, foi um livro maravilhoso que eu comprei. Por quê? Ouvi falar que era bom. E pela capa, com certeza. Que é Minha Melhor Parte. Que tem uma capa super linda. Então, eu nunca tinha ouvido falar de alguns livros. Nunca li, na verdade, livros com personagens PCDs. A personagem protagonista que na capa até tem. Ela nasceu, né, com uma formação nas mãos. Então, ela não tem a ponta dos dedos. E o personagem, ela é a Win, e o Bu, ele teve uma doença, ele teve que amputar a perna, então até na capa tem que ele tem a perna, a prótese, né? Então a gente vai acompanhando esses dois. O plot desse livro é um plot que eu sei que muita gente critica, que é o plot de gravidez, só que pra mim funcionou muito. Eles se conhecem numa festa de amigos em comuns, assim, que é uma festa de Halloween, então eles estão todos os dois de piratas, então ela tá com uma cola da mão dela, ela faz meio que piada com essa malformação que ela tem. E ele tá, como ele tem a perna, a prótese, né, ele finge de pirata com a perna de pau. Então eles brincam, eles se aproximam por causa disso, e eles acabam passando aquela noite juntos, eles acham que nunca mais vão se ver. Ela acaba ficando grávida. E ela tem muito esse problema dela não achar que ela vai ser uma mãe boa o suficiente. Ela passa por muitos problemas financeiros aqui, então tem essa coisa, né, paralelo. Ele tem a própria casa, é muito bem financeiramente falando, ele tem um emprego muito bom. Então a gente vai acompanhando, mas não é um relacionamento dele impor coisas a ela porque ele tem dinheiro. É mais ela, tipo, você tem esse sonho, então eu vou te ajudar a realizar esse sonho dessa forma. Ela acaba indo, né? Ela tem problemas financeiros ali, como fala, o apartamento dela ali o estado não é muito bom, então ela acaba indo morar com ele. Então a gente vai acompanhando essa gravidez, os dois morando junto, eles no dia a dia, eles acabam se apaixonando mesmo no dia a dia deles ao longo dessa gravidez. Ele quer ser pai, ele achou que não poderia ser pai por causa do tratamento da doença dele, que ele teve. E ela dá aula de natação, ela tem o sonho de ter um lugar ali para atender crianças com alguma. Que sejam PCDs, que tem alguma limitação, né? Então, esse acordo de mesmo ela trabalhando, né, ela não recebe muito, mas ele fala, olha, vamos fazer uma planilha, tipo, não é 50% cada um paga, ela paga uma parcela, uma porcentagem referente ao tanto que ela recebe. Então, começa a sobrar dinheiro, então ela começa a ter possibilidade de realizar alguns sonhos ali que ela tem. E é muito bonito, a gente tem ali, o livro acaba ali no momento em que ela vai ter um filho, mas a gente ainda tem eles depois, então tem um epílogo ali de como é que eles terminaram, como é que foi daqui a alguns anos, e é muito bonito se acompanhar. A gente vai falar muito por ela ter nascido com essa malformação, ela não ter se aceitado logo de cara, às vezes quando ela é pequena, ela escondia a malformação dela na mão, e ela pega e corre atrás, sabe, ela tem pessoas ali que botam, impulsionam ela pra frente pra ela se amar do jeito que ela é, então ela se aceita. Mas a gente vê que ela passou por muitas coisas, e eu achei muito bonito, porque eu acho que tem muita representatividade aqui nesse livro, e eu nunca tinha lido nada desse estilo. Então é um livro que eu recomendo muito, é um livro muito bonito, muito bom.
E quero ler mais livros dessa autora, eu já falei recentemente. Chegou no Brasil um segundo livro dela, que eu vou colocar a capa aqui pra vocês verem, que eu estou muito empolgada pra ler. Então, meu top 2, gente. Que capa linda, que livro lindo de se ler, de experiência maravilhosa que eu tive, tá? Foi uma grande compra, assim, que eu amei ter comprado na Bienal e ter esse livro em mãos. Foi o melhor livro de 2024, que eu não esperava. Eu tinha expectativas grandes sobre esse livro, porque eu vim falar já algumas vezes sobre ele, de que eu queria ter lido a trilogia antes, mas eu não consegui. Eu já estou lendo o segundo, já é um dos livros que está em andamento, mas o primeiro, foi uma indicação que eu peguei no podcast, que é o Chá das Quatro, que eu falei assim, tá, vai ser bom, mas vai ser só bom. Mas não foi só bom, foi o melhor livro que eu li em 2024, que foi Delilah Green Não Está Nem Aí. Eu vou colocar a capa aqui. A gente vai acompanhar a Delilah. A Delilah, ela é uma fotógrafa que foi pra cidade grande, acho que Nova York, se eu não me engano, que não queria, ela é órfã, o pai dela já morreu. A mãe dela morreu quando ela era pequena, o pai dela morreu já há algum tempo, e ela é criada pela madrasta, que o pai dela casa novamente, ela é criada junto com a madrasta e com uma... Ela é criada pela madrasta e com a meia-irmã, que é a Astrid. A Astrid é a protagonista do nosso segundo livro, tá? E vai ter também o terceiro livro, que é da Iris Kelly, acho que é isso, que é que é o terceiro livro, e ela é amiga da Astrid e da Clary, que vai ser o par romântico da Delilah. Vocês vão entender aí que eu vou falando. A Delilah, essa fotógrafa, ela vai embora, assim. A mãe da Astrid nunca deu muita atenção pra ela, trata ela bem mal, assim. Dá o essencial e não se importa se ela tá bem, não quer saber como é que ela tá depois da morte do pai dela. Então, quando ela forma na escola, ela vai embora, ela nem vai pra faculdade, ela só quer seguir a vida dela, era pra ela voltar pra cidade, vai fazer uma viagem, era pra ela voltar, ela não volta. E ela acaba indo. Aí a gente vai ver anos depois, né, elas contando o que aconteceu, mas a gente vê anos depois, a Delilah, não ganha muito dinheiro com a fotografia, ela tá, tipo, começando a se acender, assim, no mercado, e ela tá precisando de dinheiro. Então, a Astrid quer ela no casamento, ela sabe que a Delilah não vai, então ela paga, né, pra Delilah ir fotografar o casamento dela. Então são vários compromissos, assim, de madrinhas que a Delilah vai fotografar o pré-casamento, todos os eventos do casamento, assim. E a Delilah começa a passar muito tempo com a Clary, que é uma das melhores amigas da Astrid. Elas não têm um relacionamento muito bom desde a infância, assim, porque elas sempre viram a Delilah como patinho feio, digamos assim. Ela era mais contida, mais quietinha, então elas não entendem, né, porque ela não se aproxima, porque elas têm a mesma idade, assim, porque ela se aproxima, porque ela não quer contato, e ela vê muito a Astrid como a Patricinha, assim, então ela acaba não tendo contato muito com essa irmã. As coisas mudam, né, ao longo do livro, ao longo do próximo livro também, essa relação muda, mas, tipo assim, a Delilah vai nesse sentido, ela acaba se aproximando muito da Clary, a Clary começa a ver uma visão dela diferente do que ela cresceu vendo como ela era, e a Clary é a gente vai falar de protagonista, assim, já na faixa dos 20 e poucos anos, 30 anos, tá? Então são personagens mais velhas. A Delilah, ela é assumida desde muito nova, a Clary também se assumiu muito cedo, então a gente já sabe ali, desde o início a gente já sabe que elas vão ser um casal. A Clary, ela tem uma filha, ela foi mãe muito nova, ela administra a livraria que a mãe deixou a mãe em casa de novo e vai seguir a vida dela, quer viajar, e a Clary cuida dessa livraria, ela administra ali, tem pessoas que trabalham pra ela faz a livraria crescer bastante. Então ela tem essa coisa com o pai da filha dela, ele sempre tá indo e voltando, e a filha sente muito isso. Então ela tem uma responsabilidade muito grande. Foi um livro que a gente foi um livro que eu amei, porque ele vai falar sobre são protagonistas já mais velhas, já tem meio que uma bagagem de vida, assim. Uma já é mãe, a outra já tá passando por momentos difíceis no trabalho, assim. Ela quer ser descoberta como fotógrafa, mas ela ainda não chegou naquele momento. Então, são momentos em que uma tem muita responsabilidade, porque tem uma filha, tem uma empresa que ela administra, a outra tá correndo atrás dos próprios sonhos. E ela se relacionando é um romance muito bonito. A Clary, ela tem alguns problemas, assim, de confiança, mas que com a Delilah ela se sente super bem em relação a isso. A Delilah tem algumas coisas assim que ela não ficou órfã, né, muito nova, então ela tem problemas com se relacionar, em namorar, ela teve um relacionamento passado problemático que terminou mal. Então, para as duas entrarem em um relacionamento é difícil, mas quando elas entram, elas não estão dispostas a se largarem. Mas acontece ali algum momento em que elas seguem em frente, porque
tem uma aposta ali por trás que a Delilah faz com a Astrid, que a Astrid acha que a Clary não vai querer nada com a Delilah, e acaba que, na verdade, é só uma aposta que foi feita e que nem foi uma aposta concordada que aconteceria, mas que quando a Clary descobre, dá os problemas ali, mas elas ficam juntas, é muito bonito. Ai, no segundo livro que eu tô lendo, elas estão juntas há quase um ano, então a Delilah tá disposta a abrir mão da vida que ela tem na cidade pra se mudar, incomoda ela muito, bastante muito a Clary não querer assumir ela porque ela tem uma filha, né? Assumindo a questão de vamos tentar fazer com que isso dê certo e depois a gente conta pras pessoas que a gente tá junto. Isso é uma coisa que incomoda a Delilah. E a forma que elas resolvem as coisas, sabe? É com conversa, não é com briga. É muito bonito. Ai, gente, amei. É muito maravilhoso. Foi o melhor livro que eu li em 2024, com certeza. Eu nunca tinha lido um livro LGBT, assim, que seja personagens mais adultos. Então, eu acho que foi uma experiência muito maravilhosa. Eu me identifiquei muito mais do que se fosse uma com jovens, né, que eu li esse ano. Eu beijei Char Wheeler, que é um livro mais... trata de muitas coisas bacanas também, mas se trata de assuntos mais adolescentes, digamos assim, porque elas estão na escola e aqui a gente está se tratando de adultas que têm uma vida, que têm responsabilidades, e foi pra mim sensacional, com certeza foi meu top 1. Não tem como ser outro livro. Então, esses foram os meus favoritos do ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver algum desses que também foi favorito de vocês, vocês colocam aqui nos comentários. Se tiver outro livro que vocês gostaram muito de 2024, coloca aqui que eu vou ficar muito feliz de saber. Acionem o sininho das notificações, curtem, comentem no vídeo. Ajudem esse canal a crescer. Quero crescer esse canal em 2025. Vai ter muitos vídeos novos aqui. Vai ter muito conteúdo assim novo pra vocês nas minhas redes sociais também. No Instagram, no TikTok, eu quero fazer mais postagens também. Então vou colocar o link aqui embaixo, vocês me sigam por lá. Então é isso. Curtem, comentem o vídeo e tchau!